cumprimentar novamente a todos os queridos irmãos, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre um prazer, uma grande responsabilidade e uma grande alegria de compartilhar as lições da Palavra de Deus, que são sempre muito valiosas para todos nós. As lições básicas do cristianismo, nós estamos fazendo uma série, já fizemos cinco mensagens sobre as bem-aventuranças, já falamos sobre os pobres de espírito, que são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Na segunda mensagem, falamos sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Na terceira, falamos sobre os mansos, bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Na quarta mensagem, falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, são bem-aventurados porque eles vão ser fartos. E na última oportunidade que nós tivemos, falamos sobre os misericordiosos, que eles são bem-aventurados por quê? Porque eles vão alcançar misericórdia. Todas essas mensagens fazem parte do sermão inaugural de Jesus, da aula magna, daquela primeira apresentação de Jesus aos seus discípulos, que ficou conhecido no meio cristão como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus estabeleceu os fundamentos do cristianismo, os princípios básicos para todos os cristãos. São lições básicas que todos nós cristãos temos o dever de recapitular, de estudar, de refletir e de permitir que nossa vida seja transformada por essas lições. A lição de hoje está em Mateus 5:8. Eu vou pedir para que seja colocado na tela a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. O que é ter um coração limpo? Bom, o limpo, nós sabemos o que é. É algo puro, livre de sujeira. Se você tem um coração limpo, existe uma promessa para você. Você verá a Deus. Nós podemos entender dessa forma. Se você tem um coração limpo, você verá a Deus. Mas há uma outra forma de entender esse verso, que é um pouco mais preocupante. Você só verá a Deus se você tiver um coração limpo. A capacidade de ver a Deus depende da nossa pureza interior. Essa mensagem, na verdade, ela é um desafio para cada um de nós. Um desafio para que comecemos um processo de purificação do nosso coração. É um desafio para que você deixe sua vida pura por dentro, de modo que você se habilite e se capacite a poder ver a Deus. Coloque esse desafio para você. Nós gostamos de manter limpos, nossa casa. As mulheres, principalmente, têm assim um desejo assim de manter limpa a casa. Os homens têm um desejo de manter limpo o carro, gostam de deixar o carro limpinho, E é bom, o homem, ele gosta de limpeza, embora algumas pessoas parecem que não gostam muito, mas quando nós limpamos a nossa mesa, deixamos a casa mais organizada, parece que as coisas fluem melhor, parece que até os relacionamentos que temos com as pessoas da família melhora, porque aquilo está em ordem. É impressionante, mas é assim. Então, é importante iniciarmos esse processo de limpeza interior. Porque, como eu disse, a limpeza interior do coração afeta a nossa capacidade de ver a Deus. Havia uma mulher que ela criticava muito a vizinha. Quase não existe isso, de pessoa falar mal do vizinho, quase não existe. Mas essa mulher, ela criticava as roupas da vizinha. Ela dizia que as roupas estavam sempre sujas.
e sempre criticava. Só que um dia ela percebeu, olhando de dentro da casa dela, no quintal da vizinha, que na verdade não eram as roupas da vizinha que estavam sujas, mas era a sua janela, era o vidro da sua janela. E através daquele vidro ela via as roupas que pareciam ser sujas, mas não eram, né? Era o vidro da janela daquela mulher que estava sujo. Então, muitas vezes nós olhamos para o mundo, temos dificuldade de enxergar as coisas por conta de uma impureza que está dentro de nós. É assim, e Jesus sabia que os seus discípulos só poderiam ver a Deus com clareza, o seu amor, a sua bondade, se houvesse, antes de tudo, um processo de purificação interior. Essas impurezas que colam no nosso coração, que penetram na nossa vida, afetam a nossa capacidade de ver a Deus, afetam nossa visão espiritual e nos impedem de vermos a Deus. O grande desejo de todos os cristãos é ver a Deus. Tem um verso em João 14:8, que é um pedido de Filipe. Filipe pediu o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Para Filipe, ver a Deus não era apenas um grande desejo, era o único desejo. Veja que ele no final fala, o que nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, isto é suficiente para nós, isso nos basta. É tudo o que nós queremos, é ver a Deus. Quando nós falamos da entrada do pecado nesse mundo, nós muitas vezes achamos que a morte é a pior consequência do pecado. Que quando entrou o pecado no mundo, veio como consequência a morte. Mas a pior consequência do pecado não foi a morte. Antes da morte veio a separação de Deus. O homem perdeu a sua capacidade de ver a Deus. Houve um afastamento de Deus. E essa é a pior privação que nós temos. E hoje muitas vezes as pessoas buscam a Deus e não conseguem encontrar. Isso muitas vezes porque o seu coração não está puro. E quando as pessoas têm dificuldade de ter um encontro com Deus, de ver a Deus, elas usam artifícios para poder facilitar essa visualização de Deus. E esses artifícios não são muito adequados. Um deles é usar imagens. Nós sabemos que muitos na história usavam imagens, ainda usam, para poder ver a Deus. Parece que tem que ter alguma coisa concreta, para a pessoa se sentir perto de Deus, tem que ter ali uma imagem e tal. E Deus não aprova esse tipo de artifício, de subterfúgio. Deus quer se revelar a cada um de nós com todas as suas características, com todos os elementos do seu caráter, o seu amor, o seu perdão, a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia. E ele quer se revelar a nós não como uma imagem física, mas ele quer se revelar a cada um de nós como essas características preciosas do seu caráter. A impureza, ela é completamente incompatível com esse anseio, com esse desejo de ver a Deus. Tem um verso que me chama muita atenção, que está em Isaías 6:5, e eu quero refletir com os irmãos esse verso. Isaías dizendo o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Eu vou pedir para manter o verso na tela. Isaías, ele está com medo, assustado, porque ele acabou de ver a Deus. Ele acabou de ver o Rei. E ele fala: como é que eu posso ver o Rei? Se eu sou um homem de lábios impuros, eu moro no meio de um povo aqui que tem lábios impuros. Parece que esse verso é incompatível com a mensagem principal. Vocês podem perguntar, mas se uma pessoa impura não pode ver a Deus, não é isso que está falando a bem-aventurança? Como é que Isaías
Ele viu o rei e ele era um homem de lábios impuros. A verdade é que quem vê a Deus, quem se aproxima de Deus, sempre vai achar, sempre vai se avaliar como uma pessoa impura. Porque Deus ele é tão puro, é tão grandioso, que quando nós olharmos para Deus na beleza da sua santidade, nós vamos nos considerar impuros. Portanto, essa mensagem de hoje não é para aquelas pessoas que se consideram puras de coração. Se você se considera uma pessoa pura de coração, talvez você esteja com algum problema. Mas se você, ao ouvir essa mensagem, você se considera uma pessoa ainda com impurezas e fica preocupado com isso, há uma solução para você. Isso é um bom sinal, porque o primeiro passo para resolver o problema da impureza e qualquer outro problema é você reconhecer que existe o problema. O primeiro passo para digamos, um alcoólatra conseguir se libertar do vício é ele reconhecer que ele é alcoólatra, que ele é viciado, né, que ele precisa de uma libertação. A mesma coisa para mim e para você. Primeiro passo para eu conseguir um coração puro, por meio do Espírito de Deus, que é quem purifica, é me conscientizar de que eu tenho um coração impuro. E esse é o nosso objetivo. O primeiro passo é considerar-se impuro. Agora nós falamos de impureza de coração e impureza de lábios, que é a impureza do Isaías, né? A pureza de coração, será que ela é mais importante do que a dos lábios? Vamos entender um pouco isso aí. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração que está a origem de todas as coisas, de todas as palavras. Mateus 12, 34, é o próximo verso, diz o seguinte: Jesus repreendendo os fariseus, ele dizia assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Na verdade, as palavras do homem, aquilo que a boca fala, apenas reflete o que está dentro do seu coração. As palavras revelam o que está dentro de nós. Se sai água suja numa torneira, o problema não é da torneira. O problema está onde? Na fonte. Não é a torneira que está suja, é a fonte de água, né? E nós costumamos falar, né? Quando alguém fala coisas que não deve, nós falamos assim: você é boca suja. Na verdade, a pessoa não é boca suja, ela é coração sujo, porque as palavras ruins que ela fala, na verdade, refletem aquilo que está no coração. Então, uma pessoa que vive reclamando, né, que vive insultando os outros, ofendendo. Essa semana a gente teve um caso aí que repercutiu, né, de um deputado que gravou um vídeo xingando, com palavras torpes, aí, várias pessoas do governo, do tribunal, né, do STF. Né. Essas palavras refletem o quê? Refletem o coração dessa pessoa. E, infelizmente, muitos cristãos acabam colocando em palavras aquelas amarguras que elas têm no seu coração, que eles têm no seu coração. Por isso vem o convite de Jesus: eu quero purificar o seu coração, porque a fonte de tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos está onde? A fonte é o coração. Se ele for puro, tudo mais será puro. As palavras serão puras, as atitudes serão puras, os pensamentos serão puros. Por isso que o desafio é resolver o problema na fonte, limpar o coração. O que deve fazer aquele que deseja ver a Deus? Esse é o próximo verso que eu vou pedir para ser colocado, que está em 1 João 3, 2 e 3. João tratava
os seus discípulos, né? Porque ele tinha ali discípulos também, os seus irmãos de fé, como amados, e muitas vezes falava também filhinhos, né? E aqui ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse verso ele é muito apropriado para esse tema, porque primeiro ele fala sobre ver a Deus, porque assim como é, o veremos. Veremos quem? Veremos a Deus. Está aí, olha, foi colocado a parte final, né? Porque assim como é, o veremos. E quem tem essa esperança de ver a Deus, o que faz? Purifica-se. Né? Se você tem um encontro marcado hoje com um governador, com um desembargador, com um presidente da República, com alguém muito importante, o que você vai fazer? Você vai de sandália havaiana, você vai tomar um banho, vai passar o melhor perfume, vai colocar a melhor roupa para ter esse encontro especial. Aquele que quer ver a Deus também deve se preparar. E esse preparo não é físico, não é na roupa, né? É um preparo interior, é uma preparação de coração, é uma purificação interna. Né? Eu quero ler alguns versos do Apocalipse que falam um pouco sobre essas pessoas que vão ver a Deus. Né? Primeiro Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, nós o veremos, veremos o rosto de Deus, e nas suas testas, nas testas daqueles que verão o rosto de Deus, estará o seu nome. Colocar o nome sobre algo significa que aquilo pertence àquela pessoa que colocou o nome. Eu tenho aqui minha Bíblia. A minha Bíblia, na primeira página tem meu nome aqui, olha. Na primeira. Porque se alguém achar, já sabe que essa Bíblia pertence a mim. Eu coloco o nome naquilo que é meu. E Deus coloca o nome, o seu próprio nome, naqueles que são seus. O próximo verso, Apocalipse 14, 1, diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o quê? O nome do seu Pai. E em seguida, o verso 14, versos 4 e 5, já é o próximo verso. Diz assim, e estes, quem são? São os que não estão contaminados por mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essas pessoas que verão a Deus são pessoas que foram purificadas por Deus. São pessoas que se tornaram puras, que o coração foi transformado. Será que nós podemos receber o cumprimento dessa promessa agora? Ver a Deus é só lá no futuro? Ou já podemos ver agora? A resposta está em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós veremos a Deus em resplendor, em glória, face a face. Mas enquanto não temos essa oportunidade, podemos ver Deus talvez como uma silhueta, né? Ou podemos ver Deus com os olhos da fé, podemos sentir a presença de Deus em nosso coração. Então hoje é possível ter alguns vislumbres da presença de Deus na nossa vida. Mas para tanto, precisamos iniciar, se é que já não iniciamos, né, esse processo de purificação. Se você não buscar ter um coração puro, ninguém vai buscar isso por você. Essa
é uma iniciativa que deve ser sua. É um trabalho individual. Não espere que o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua mãe, o seu pai trabalhe e inicie um processo para purificar o seu coração. Você que deve renunciar, você que deve deixar para trás tudo aquilo que você sabe que atrapalha a sua vida espiritual. Todas aquelas sujeirinhas que vão colando no seu coração, você deve se esforçar para remover. E isso é um esforço ativo, é ativo, porque você sabe que a sujeira vai acumulando. Se você não cuidar, isso em qualquer lugar, até na casa mesmo. Se a gente não tomar muito cuidado, daqui a pouco tem uma coisa aqui, outra ali, e a bagunça toda está instaurada. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não tiver com bastante atenção e concentração nesse processo de purificação, infelizmente nós vamos ter o nosso coração sempre sujo, o que vai nos impedir de ver a Deus. Tudo depende dessa renúncia, de abrir mão, né, daquilo que te impede de avançar. Nosso objetivo de hoje é bem claro, é bem definido. Eu quero me purificar para ver a Deus. Que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, repetir na sua mente essa frase ao longo da semana. Eu quero me purificar para ver a Deus. Eu vou me purificar e eu vou ver a Deus. Repita isso. Essa é a coisa que eu mais quero. Eu quero ter um encontro mais próximo de Deus. E para tanto, eu vou me purificar. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Esse é meu desejo, é a minha oração. Que os irmãos sejam abençoados e sejam todos purificados em nome de Jesus. Amém.